Eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra em Efésios 4, dos versos 25 até o verso 32. No último sermão que nós fizemos, irmãos, na última meditação, nós usamos esse mesmo texto. Porém, o apóstolo Paulo, ele alistou algumas coisas que eu usei na última meditação, né? E deixei algumas para hoje. E nós vamos ver, né, o final, né, desse capítulo 4, aquilo que ele tem para nós, né? Ele escreveu inicialmente aos irmãos da igreja de Éfeso, né? Mas essa carta, como inspirada por Deus, ela é útil para nós como igreja no século 21. Por isso que nós estamos meditando nela. Iniciando no verso 25, a palavra do Senhor nos diz: por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que Deus nos abençoe através dessa palavra, irmãos. Vamos orar. Deus querido, Deus bendito, aqui estamos, ó Senhor, na tua presença, para ouvirmos a tua voz, Senhor. E te clamamos que o Espírito Santo possa ter liberdade para interagir conosco. E que nós, ao sermos tocados pela ação do teu Espírito, nós possamos entender a totalidade daquilo que o Senhor quer para nós, como teu povo, como tua igreja, como salvos discípulos teus, Senhor. Continua abençoando o teu povo, Senhor, com a tua presença e com a tua ação em nós. Consola os corações daqueles que estão entristecidos. Em especial, Senhor, quero pedir pela igreja de Batatais, que perdeu nessa manhã o irmão Alexandro. Que o Senhor esteja consolando o coração daqueles irmãos, em especial a sua família, a sua esposa e filhos, Senhor. Visita-os também, Senhor, com esse consolo especial que somente o teu Espírito pode conceder. E guarda-nos também, Senhor, para que não sejamos tocados por esse mal. Continua conosco, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto que nós lemos, ele mostra, irmãos, que o apóstolo Paulo vinha querendo mostrar para aqueles irmãos algumas coisas que não podem permanecer na vida do cristão. E o título que eu dei à meditação é: o que é preciso desaparecer. No início desse texto, o apóstolo Paulo vem mostrando o que tem que desaparecer da nossa vida como servos de Cristo. E ele alistou algumas atitudes, irmãos, que são nocivas à vida cristã e que precisam ser banidas, precisam desaparecer da nossa vida como salvos, como igreja do Senhor Jesus. E
Na meditação anterior, eu alistei ressentimento, dar espaço ou oportunidade ao diabo, não roubar, mas sim trabalhar honestamente, toda e qualquer conversação fútil, e ele insiste ainda em que não devemos entristecer ao Espírito Santo. Finalizando essa lista, hoje nós alistamos, algumas outras atitudes que são de suma importância para a felicidade e sucesso na vida cristã. A primeira que nós alistamos, irmãos, e que o apóstolo Paulo enfatiza para os irmãos da igreja de Éfeso, é a amargura. Nós não devemos ter nos nossos corações esse sentimento de amargura. A palavra que o apóstolo Paulo usou é pícria. Os gregos definiam esse termo como ressentimento prolongado. É o espírito que rechaça a reconciliação. Muitos de nós encontramos forma de nutrir a nossa cólera, de mantê-la abrigada, de incubar os insultos, injúrias e desprezos que sofremos. Quanto mais pensamos nestas coisas, mais profundamente se arraigam. Todo cristão faria bem em pedir a Deus que o ensine a esquecer. É interessante, irmãos, que o ressentimento é coisa que é usada por Satanás. E o ressentimento é falta de amor, É a pessoa que não consegue perdoar, que não consegue esquecer, que não consegue se livrar desse fardo. Alguém já disse que é como carregar um defunto. Se a pessoa você botar um defunto nas costas, o defunto está se decompondo e vai se decompondo nas suas costas. Vai acabar matando você de septicemia. Porque todas aquelas bactérias, vermes, aquelas coisas podres vão passar para o seu organismo. E é exatamente essa a ideia. Quando nós abrigamos a amargura ou o ressentimento que leva à falta de reconciliação, é exatamente isso que acontece. Nós morremos em vida. Eu lembro sempre de uma história que se contava no quartel que eu servi, que dá para mais ou menos para fazer um paralelo com o ressentimento, No ressentimento, irmão, a pessoa lá no final por exemplo, ficou 20 anos com raiva do outro, no final nem sabe por que está com raiva do outro. Lá no quartel eles contavam o seguinte, que o coronel ganhou um banco lá, o prefeito doou um banco, daqueles bancos de concreto, uma praça, no quartel onde eu servi tinha uma praça na frente do corpo da guarda, e nessa praça tinha um mastro da bandeira, e toda manhã nós, como era unidade de fronteira, nós tínhamos que hastear a bandeira todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã, e arriar a bandeira às 6 da tarde, todo dia. Então, tinha a banda do regimento que ia, tocava, tal, e tinha aquela troca de guarda, aquela cerimônia toda, Então, o prefeito achava bonito aquilo lá, e ele falou assim, eu vou doar um banco para o regimento, para que as pessoas possam sentar, quem quiser ver a cerimônia, pode sentar ali na praça e ver, tal. Tinha alguns outros bancos, mas esse aí, ele falou, eu vou doar com o nome da prefeitura de Ponta Porã. Pois lá. E doou. Aí o coronel ficou satisfeito, tal, e ligou pro sargento do meu esquadrão e falou assim, Paz, era o sargento Paz, ele chamava Paz, o nome de guerra dele, e ele pegou e falou assim, irmão, alguém tá com o microfone aberto aí, tá dando interferência aqui. Por favor, fecha para mim. Aí ligou lá, falou, Paz, eu vou precisar de uns guardas lá para tomar conta desse banco, e nós vamos cimentar esse banco agora de noite, ninguém pode sentar, não pode chegar ninguém perto, senão vai
vai derrubar o banco e tal. Então, essa noite eu gostaria que você mandasse um reforço da guarda para tomar conta lá, não deixar ninguém chegar perto. O sargento pegou, foi lá, escalou 6 homens para render, guardarem o banco. 2 horas cada dupla, né, iam se revezando até na manhã do dia seguinte. Tudo bem. No outro dia, o sargento Paz entrou de férias. E entrou um outro sargento na sargentiação, a gente chama de sargentiação, a secretaria do esquadrão, né? Entrou um outro sargento. E quando chegou à tarde, ele pegou a grade de escala lá, estava lá, guarda ao banco. Que o Paz tinha colocado, a guarda ao banco. E ele viu que para guardar o banco ele precisava de 6 homens. Ele foi lá e escalou 6 homens de guardar o banco. E foi indo, e passou. E passou um ano, e trocou de sargenteante, e o sargenteante novo chegou e perguntou lá pro auxiliar dele, falou assim, o que é essa guarda ao banco aqui, que eu estou vendo na grade de escala? E o soldado falou assim, não sei, sargento, não sei o que é essa guarda ao banco. E o sargento perguntou pro capitão, comandante do esquadrão, o capitão não sabia, perguntou pro cabo, armeiro, o cabo também não sabia. E ele pegou e foi lá perguntar para o fiscal administrativo. O senhor major, queria saber por que tem esse banco aqui. Que banco é esse que nós estamos guardando? É o Banco Financial? Tinha o Banco Financial de Mato Grosso, que era perto. Ele achou que fosse até o Banco Financial, que tivesse um reforço de guarda lá, né? Aí o major falou assim, não, isso aí faz um ano e meio que nós ganhamos um banco da prefeitura, e eu pedi pro pai escalar uns homens lá para tomar conta uma noite, para que ninguém vandalizasse, né, derrubasse o banco. Mas era uma noite só. Os irmãos terem uma ideia, né? Passaram um ano fazendo guarda aquele banco por falta de informação, por falta de preocupação, por falta de responsabilidade. Assim é a amargura. A amargura chega num ponto que o indivíduo nem sabe por quê que ele está tendo problema com o outro, por que ele tem a treta, né, como se diz na gíria, ele tem a treta com o outro, por quê? As guerras acontecem assim. Começam as guerras, no meio da guerra ninguém sabe por que está guerreando. Qual foi o motivo da guerra? É exatamente isso que acontece quando o crente alimenta esse espírito de amargura. A segunda coisa que o apóstolo Paulo alistou no final do capítulo 4, aqui nessa última sessão do capítulo 4, é as irritações e a ira inveterada. Para irritações ele usou uma palavra timos, e para ira ele usou a palavra orge. Os gregos definiam o timos como uma forma de ira semelhante à chama de palha. Acende-se com rapidez e com a mesma rapidez se apaga. Por outro lado, a orge é descrita como uma ira habitual e inveterada. É proibido ao cristão tanto o estalo de temperamento como a ira inveterada. Nós, seres humanos, costumamos dizer que temos um temperamento, né? Existe até livros, né, falando sobre temperamento. E eu lembro que na minha mocidade tinha um livro que fez um grande sucesso no meio evangélico, que se chama Temperamentos Controlados pelo Espírito. Irmãos, vamos chegar ao entendimento de que o crente, quando se converteu, ele perdeu o temperamento, ele não tem mais temperamento. O temperamento dele é o temperamento de Jesus. O apóstolo Paulo fala no final, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. O crente é uma nova criatura. E não existe desculpa para o indivíduo dizer, eu tenho gênio assim, eu tenho gênio aquilo. Quem tem gênio, crente cheio de gênio, genioso, é crente que não foi alcançado pela graça do Espírito Santo. Nós temos que ter um espírito de humildade. Nós temos que ter o mesmo espírito que teve o Senhor Jesus Cristo, que tem
o Senhor Jesus Cristo. É inadmissível o crente que é irritadinho, nervosinho, né? O crente que explode em ira. É inadmissível. Às vezes nós pensamos, irmãos, que os crentes lá do primeiro século eram pessoas mosca morta, né? Vamos usar um termo que nós costumamos usar nos nossos dias, né? Acho assim que os crentes não tinham os mesmos maus costumes que nós temos. Crente é gente. E gente é igual em qualquer lugar e em qualquer época. A única diferença é que o crente alcançado pela graça de Deus, ele é diferente. Ele não é igual ao ímpio. As atitudes dele são atitudes de salvo. Às vezes a pessoa fala assim, porque... Depois vai pedir desculpa, né? Faz as burradas e tal, né? A falta de educação, daí vai pedir desculpa. É indesculpável. Eu lembro que eu era jovem ainda, e numa igreja batista lá em São Paulo, a igreja ia fazer uma reforma, né, muito grande. A igreja já era grande, mas ela queria subir não sei quantos andares, tal, fazer um prédio. Ela era uma igreja térrea, queria fazer um prédio. Nessa igreja tinha um irmão que era engenheiro. Ele era famoso lá em São Paulo, um bom engenheiro e tal, né? E ele fez um projeto lá para a construção desse salão lá, desse edifício lá da igreja. No domingo da assembleia, o pastor chamou... Desculpa. O pastor convocou uma assembleia e tal, e aí os irmãos se reuniram em assembleia, e esse irmão, engenheiro, ia expor o seu projeto para a igreja. O pastor deu a palavra a ele e tal, né? E ele expôs lá o projeto. O pastor pegou e falou assim: meus irmãos, gostaria de ouvir a opinião dos irmãos. E levantou um irmão lá, simplesinho, ele era mestre de obras, né? Não tinha estudo nenhum, mas tinha prática de construção. E ele levantou e falou assim: irmão fulano, eu não vou falar o nome do irmão fulano, porque pode ter alguém aí que conheça esse irmão. Esse irmão já morreu, já, né? Esse engenheiro, mas ele era muito conhecido. Irmão fulano, eu creio que nessa parte aqui, mostrou lá uma parte do projeto, falou assim: aqui poderia ser assim, 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 daria melhor. Esse irmão que era engenheiro ficou indignado. Pegou e desacatou o irmão. Quem é irmão para falar isso? O irmão malemar sabe escrever, ler e escrever. Vem discutir a obra comigo que sou engenheiro. E pegou assim, humilhou o irmão. E o irmão tinha assim muitos anos de experiência em construção, né? E depois até se verificou que a posição dele era uma posição correta. Ele tinha razão naquilo que ele estava falando. Mas o irmão que era arquiteto, lá, engenheiro, pegou, humilhou. O pastor ficou indignado, irmãos. Pegou e repreendeu esse irmão. No meio da assembleia toda, né? Irmão fulano, o senhor não pode falar isso com o irmão. Isso não é coisa que se faça, é uma falta de respeito. Outra coisa, ele é um homem mais velho que o irmão tem que ter respeito. Virou um tumulto, irmãos. Esse irmão saiu batendo o pé, esse engenheiro saiu batendo o pé, juntou o projeto, saiu batendo o pé, foi embora. Eu não volto mais nessa igreja. Saiu da igreja. Tinha um salão 3 quarteirões mais para frente da igreja de onde ele era membro. Ele foi lá, alugou o salão e começou um trabalho lá. Levou vários irmãos da igreja com ele para lá. Começou essa outra igreja lá.
mas saiu da igreja. Porque, em primeiro lugar, porque não tem humildade para ouvir o que os outros têm para falar. E é um grande problema que nós temos como sociedade, principalmente nos dias de hoje. As pessoas não querem ouvir ninguém. Querem dar palpite, querem dar sugestões, mas não querem ouvir sugestões. O crente, irmãos, ele largou, deixou para trás, ele abandonou esse espírito de ira, inveterada, irritação, e é um ser dócil. Jesus quer que nós sejamos dóceis e que nós vivamos, tanto que nós somos chamados de ovelhas. A ovelha é dócil. A ovelha, ela segue a orientação do pastor. A ovelha, se ela é irritada, o pastor vai lá e quebra a perna dela, né? Mas são exceções raríssimas. A ovelha é um ser dócil. O crente, o salvo, o discípulo do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, tem que ser cheia de pessoas dessa estirpe, desse naipe. O terceiro ponto que o apóstolo Paulo enfatiza aqui no texto é a gritaria e maledicência. Certo pregador famoso narrava como sua mulher o advertia sobre sua pregação no púlpito. Baixe a voz. Cada vez que notamos que a nossa voz aumenta de volume em alguma discussão ou argumento, é tempo de determos. Os judeus falavam sobre o que chamavam o pecado do insulto e sustentavam que Deus não considerava sem culpa ao homem que insultava o seu irmão. Neste mundo poderíamos evitar grandemente a aflição e a dor, aprendendo simplesmente a falar com suavidade e discretamente. Quando não temos nada bom para dizer ao outro, não digamos. Um argumento que tem que ser sustentado a gritos não é um argumento. Uma disputa que se leva a cabo com insultos não é uma discussão, mas sim um alvoroço. Eu costumo dizer, irmãos, que o argumento do ignorante é o grito. Em boa diplomacia, quem estudou sabe que em diplomacia usa-se palavras brandas, corteses, expressões de humildade, e é assim que deve ser a nossa relação entre nós, igreja, entre nós crentes. Nós vivemos numa sociedade que vive se alfinetando, né? Se você entrar no Facebook, no WhatsApp, eu nem nunca não vi muito não, mas no Facebook se vê muito, né? As pessoas se insultando. As pessoas não conseguem ouvir o argumento do outro. Ela tem que gritar e mostrar o seu argumento. O crente, irmãos, a igreja, é feita de pessoas que preocupam-se com os pesares, lutas e problemas dos outros como seus próprios problemas. O próprio Jesus disse que tudo aquilo que eu quiser que os homens me façam, eu devo fazer a eles também. E este deve ser o nosso sentimento como crentes, como salvos, como alcançados pela graça do Senhor. A benignidade aprendeu o segredo de olhar sempre para fora, não para dentro. Faz com que perdoemos aos outros como Deus nos perdoou. Desta maneira, e numa só sentença, Paulo estabelece a lei da relação pessoal.
E esta lei é que devemos usar para tratar aos outros como Cristo nos tratou. Nós vivemos num século, irmãos, em que as pessoas estão tendo que fazer terapia para conseguir conviver entre si. Já pensou se nós fôssemos uma tribo de índios? Vivêssemos só aquele grupinho? Nós que dizemos que somos civilizados, teríamos uma dificuldade muito grande. Que todo mundo tem uma vontade, todo mundo tem uma necessidade diferente, todo mundo tem um gosto diferente. Ninguém consegue conviver. Né? Um gosta de arroz, outro não gosta. Um gosta de macarrão, outro não gosta. É assim, cheio de pessoas cheias de vontade. O que o apóstolo Paulo quer mostrar para nós? Que nós devemos ser como os indígenas, né? Nós dizemos que eles são selvagens. Eles não são selvagens. Eles conseguem viver, né, uma vida de comunidade. A igreja deveria ser mais ou menos assim. A igreja deveria ser melhor, né? Porque nós conhecemos o Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Nós fomos alcançados pela graça. Nós temos uma visão diferente. E essa visão diferente faz com que a igreja seja diferente. E faz com que a igreja seja conhecida também como diferente. A igreja do nosso século, irmãos, ela tem necessidade de fazer programa de televisão, programa de rádio, de fazer colagem de outdoor, propagandas em faixa, não sei o quê, para que seja conhecida. A igreja dos dias do apóstolo Paulo não. Ela era conhecida porque tinha essas características. Alguns acham que é impossível, né? Eu já vi crente falando assim, isso é impossível de viver. Se fosse impossível, o apóstolo Paulo não teria ensinado para nós. Se está na Bíblia, irmãos, é porque é possível. E se não fazemos, é porque somos maus, somos relapsos, somos crentes mequetrefe, né? Para dizer a palavra bem, português bem claro. Que nós busquemos mudar a nossa forma de viver o cristianismo. E que a palavra de Deus, a Bíblia, de fato, seja o nosso manual. E nós possamos, irmãos, abençoar o mundo através dessa vida de santidade, dessa vida de pureza, dessa vida de retidão, humildade e misericórdia, que é o que o Senhor Jesus tem proposto para nós. Que Deus nos abençoe.